Olá, meus queridos, minhas queridas, sejam bem-vindos à nossa ministração semanal. Chegou mais uma oportunidade de você conectar de maneira prática e objetiva a sua vida com Deus. Lembre-se, Deus não é para ser vivido de maneira teórica, de maneira religiosa, simples e puramente, dentro de tradições que não fazem muito sentido para a sua vida, mas Ele é para ser vivido, o relacionamento com Deus de maneira prática, experiencial, todos os dias na sua vida, meus queridos, de maneira que sempre que a gente vai na igreja, sempre que a gente tem contato com algo que vem de Deus, é para fortalecer a verdade que precisa ser vivida todos os dias nas nossas vidas. E eu tenho a certeza de que se você dar lugar àquilo que Deus tem para falar com você nesse dia, através dessa ministração, através desse vídeo, Deus ele vai acrescentar algo especial em sua vida e vai também dar a oportunidade de você ter dele, queridos, algo especial para você implementar na sua semana, para você viver algo experiencial e verdadeiramente, queridos, ser abençoado, viver a vida em abundância que ele promete para nós em João 10:10. Por isso, preste atenção, abra o seu coração e permita que Deus fale com a sua vida. Quero aproveitar para mais uma vez dizer que nós temos o nosso e-book gratuitamente, queridos, dessa série, né, que a gente está fazendo, que a gente começou desde janeiro fazendo, desmascarando o mundo, e nós estamos trabalhando nela. Nós temos um e-book totalmente grátis, todas nossas ministrações, nossos devocionais e tudo que é relacionado a essa série, você encontra lá um link para você se inscrever e receber totalmente gratuito o nosso e-book, que vai te ajudar a implementar essa série na sua vida. Por exemplo, eu estou trazendo tudo que está escrito lá, os temas principais, mas eu coloquei, por exemplo, alguns exemplos de como os mecanismos do mundo, de manipulação do mundo, se conectam aos conectores que estão dentro de nós. E aí, esses exemplos eu não trouxe aqui. Se você for lá no nosso e-book, você vai encontrar alguns exemplos. E talvez um desses exemplos é algo que está acontecendo com você, e você vai achar a oportunidade e o caminho de como implementar de verdade aquilo que Deus fala a respeito desse tema em sua palavra e viver uma vida de vitória, como Deus o chamou para viver. E continuando aqui a nossa série, nós terminamos de falar sobre os conectores. Nós já falamos sobre os mecanismos de manipulação do mundo, nós falamos sobre os conectores. Agora, o mecanismo de manipulação do mundo, ele é o início. Agora, os conectores, eles são um fim. Para que eles sejam conectados, precisa-se de uma ponte. E essa ponte é que nós vamos falar a partir de agora. 3 também, como eu gosto sempre de fazer, de agrupar em três pontos também, que eu vou chamar de estratégias, né? Então a gente vai conhecer as estratégias que o mundo usa para conectar os mecanismos de manipulação do mundo aos nossos conectores internos. Lembre-se que a nossa luta não é contra necessariamente esses mecanismos em primeiro lugar, e sim contra os conectores que estão dentro de nós, que tem relação com a nossa carne. Quando eu enfraqueço esses conectores, tanto os mecanismos quanto as pontes que os ligam, eles vão perder força dentro de nós. Mas nós precisamos conhecer também a estratégia que o diabo usa para impor o medo, para impor o imediatismo, para impor os desejos egoístas para dentro da nossa vida. Isso é extremamente importante, querido. Toda organização, todo empresário, todo esportista, todo profissional, todas as pessoas, mesmo que a gente não saiba, nós temos uma estratégia para nós sairmos de um determinado lugar e chegarmos até outro lugar. Seja os nossos sonhos, seja as nossas metas diárias, nossos objetivos, nós sempre temos que ter uma estratégia. E no mundo espiritual funciona a mesma coisa, queridos. O inimigo das nossas almas também tem algumas estratégias que ele usa para que esses mecanismos sejam conectados às nossas vidas. Tão importante quanto conhecer os mecanismos e quanto conhecer os conectores que estão dentro de nós é conhecer as estratégias. A estratégia pela qual ele faz a ponte, ele faz a ligação dos seus mecanismos
de destruição, de manipulação sobre as nossas vidas aos nossos conectores. Se você conseguir enfraquecer, identificar essas estratégias, você vai estar um passo à frente de como você vai conseguir dizer um grande não para tudo aquilo que o mundo tenta implementar sobre a sua vida. Tudo isso, querido, nós temos a ajuda do Espírito Santo para implementar, tá? Deus, ele quer que a gente seja um vencedor. Nós precisamos descobrir essas estratégias, nós precisamos descobrir esses mecanismos, trabalhar verdadeiramente de maneira individualizada, personalizada dentro do nosso coração, pesquisando, tendo realmente um tempo de qualidade para nós refletirmos sobre aquilo que nós estamos ouvindo nessas ministrações, nessa série Desmascarando o Mundo, identificar para a gente verdadeiramente lutar contra de maneira efetiva e não ficar gastando nossos recursos, ficar gastando a nossa energia interior, a nossa energia física, a nossa energia mental e espiritual com coisas que não são verdadeiramente aquilo que está trazendo mal para nossas vidas. Normalmente as pessoas estão sempre lutando contra consequências, queridos, e não é positivo, não é bom a gente lutar contra consequências nas nossas vidas. Quando você luta contra consequências, você está lutando contra aquilo que é urgente, contra aquilo que é aparente, contra aquilo que é externo. Não tudo que acontece na nossa vida existe uma causa. E esta causa você só vai encontrar dentro de você. Enquanto mais cedo você descobrir, você conhecer verdadeiramente como que ela age, quando que ela starta, quando que ela começa, e fazer um trabalho para minimizar, junto com o Espírito Santo, através da palavra de Deus, para você minimizar e enfraquecer essas causas dentro do seu coração e se fortalecer do reino de Deus, mais e mais, querido, você vai ter a oportunidade de viver a vida que Deus tem para você. Mais e mais você vai ter a oportunidade de deixar para trás aquilo que está paralisando a sua vida, identificar, por exemplo, essas estratégias. Você vai ter a oportunidade de implodir essas pontes dentro de você, para que esses conectores, para que os mecanismos do mundo não se conectem a você, enfraquecendo seus conectores, destruindo essas pontes. Você vai perceber que a sua luta vai ser muito mais efetiva e você não vai ficar lutando, se cansando e depois tendo aquela sensação de não estar saindo de nenhum lugar, estar patinando, não estar chegando a lugar nenhum, queridos. E essa sensação, ela é muito ruim. Ela traz muita destruição para dentro do nosso coração. Nós temos que, mesmo que for um passinho de cada vez, sentir que nós estamos caminhando para aquilo que Deus tem para as nossas vidas, para uma vida melhor, uma vida com mais qualidade, relacionamentos com mais qualidade, uma vida interior com mais qualidade, queridos, em todos os sentidos. E essa qualidade, se você lutar por ela junto com Deus, com o Espírito Santo, com a sua palavra, você vai trazer para o mundo exterior, para o mundo externo, para as pessoas que estão ao seu lado, essa qualidade de vida, queridos. E isso vai ser um ciclo abundante, um ciclo de bênção, um ciclo verdadeiramente virtuoso que você vai implementar no seu dia a dia e na vida das pessoas que estão ao seu lado. Essas estratégias que o inimigo usa para conectar os mecanismos do mundo aos conectores internos que existem dentro de nós, queridos, eles estão agindo o tempo todo, assim como os conectores, buscando a quem possa tragar verdadeiramente, e elas estão trabalhando sempre na nossa vida, à nossa volta, na vida das pessoas, e nós precisamos identificá-las para nós lutarmos contra essas estratégias. Elas não são um fim em si mesmo, mas elas são o como os mecanismos, eles são linkados, eles são conectados aos conectores internos em nossas vidas, de maneira que é importante que você saiba, para você identificar, olha, desse lado, dessa mídia, dessa fala, dessa situação, eu estou identificando que algumas estratégias estão sendo usadas para conectar o medo, por exemplo, o imediatismo, os desejos egoístas a algum lugar dentro de mim. Então eu vou colocar um grande não, eu vou implodir essa estratégia para que isso não aconteça e de uma vez por todas colocar o mundo para fora das nossas vidas. Deixa eu compartilhar primeiro com vocês, antes da gente começar a falar um pouquinho mais sobre as estratégias. Está escrito lá em 2 Coríntios. No capítulo 4, versículo 4, lá está escrito assim: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Tudo, querido,
praticamente a gente pode, a batalha que acontece no mundo espiritual, resumir dentro desse versículo. É o que aconteceu depois que o homem caiu ali no Jardim do Éden, né? Adão e Eva caíram no Jardim do Éden. Isso vem acontecendo progressivamente dentro da história humana, quando o Deus dessa era, ou seja, o príncipe das trevas, o diabo, ele cegou o entendimento das pessoas que são descrentes. Aqui Paulo está falando dos descrentes, aquele que não tem a salvação em Cristo Jesus. Mas eu também quero trazer isso para uma reflexão nossa mesmo. Nós que entregamos a nossa vida para Cristo Jesus, temos a salvação. Muitas vezes a gente fica descrentes, querido. Ou seja, nós não conseguimos acreditar que nessa área ou naquela outra área tem uma ação do inimigo acontecendo. A gente acha que é tudo uma questão emocional, que é uma questão externa, né, profissional, de dinheiro, de doença, de seja lá o que for, de relacionamento, mas está acontecendo algo. E enquanto a gente ficar descrentes, o inimigo ele vem se aproveitando dessa falta de entendimento que nós temos dentro desta área específica pela qual nós estamos passando e sofrendo. E na continuação do texto fala, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, em todas as áreas em nossas vidas, tanto para a salvação quanto para o processo de santificação, que é este que eu estou falando. Você identificar aquilo que o mundo está falando, aquilo que está acontecendo à sua volta e colocar para acontecer verdadeiramente, lutar pelo seu processo de santificação. Essa luta contra o mundo é um processo de santificação. Aqui também cabe muito bem esse versículo, querido, porque nesta área onde nós estamos passando por algum tipo de luta e nos sentindo perdedores, a gente não consegue se levantar, a gente não consegue dar uma resposta efetiva dentro dessa área, nós não estamos vendo com clareza a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então sempre que eu consigo abrir os meus olhos para aquilo que a palavra de Deus está falando, para alguma estratégia que está acontecendo dentro da minha vida, queridos, o que eu estou fazendo é abrindo minha visão, meu entendimento para a glória do evangelho, a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Esta imagem de Deus, ela vai começar a tomar forma nesta área onde eu estou sofrendo, e daqui a pouco eu vou conseguir ter as respostas que eu preciso, estabilizar essa área e viver a vida abundante justamente dentro dessa área que eu achei que eu ia sofrer para sempre, queridos. Por isso, eu quero trazer aqui as 3 estratégias que o mundo, que o diabo usa para conectar os mecanismos de manipulação que ele tem aos conectores dentro da nossa vida. São elas: a opressão. Então, queridos, ele passa a oprimir as nossas vidas, a fazer uma pressão tal que essa pressão faz com que os mecanismos sejam conectados dentro das nossas vidas. Quando alguma situação traz alguma opressão para dentro das nossas vidas, né? A gente fica tenso, aquela pressão a gente está sentindo sobre os nossos ombros, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Essa opressão não é natural, queridos, né? Todos nós sentimos a pressão do dia a dia, a pressão das responsabilidades, isso é uma coisa, mas viver debaixo de opressão e saber que aquela opressão está conectando medo, está conectando imediatismo, está lutando para conectar algum desejo egoísta dentro de mim, queridos, olha, não vem de Deus e não é algo natural seu, mas é uma estratégia que está sendo usada para empurrar, para impor à força para dentro de você algum mecanismo de manipulação do mundo. Uma outra estratégia também é a influência. Nós, como seres humanos, nós somos seres influenciáveis. Não adianta, queridos, em alguma área da nossa vida nós somos influenciados por pessoas, por tantas e tantas coisas, pela mídia, pela comunicação, pelo marketing, né? O marketing do mundo mesmo, como profissão, ele trabalha justamente para influenciar as pessoas a comprar algum produto, a adquirir algum serviço, e este marketing não foi descoberto agora, ele já vem sendo usado pelo inimigo de nossas almas há muito tempo. Então, queridos, ele usa essa estrutura de influência. Sabe aquele negócio de todo mundo está fazendo, eu vou fazer também, está todo mundo indo para esse lado, todo mundo acreditando nisso aqui, está todo mundo usando esse tipo de coisa, eu vou usar também, falando esse tipo de palavra, eu vou falar também, indo nesse tipo de lugar, eu vou ir também. Sempre que a gente dá essa justificativa de que está todo mundo fazendo, e porque está todo mundo fazendo, eu vou fazer também, você está sendo influenciado, normalmente negativamente. Então, o medo, o imediatismo,
Os desejos egoístas, eles se conectam aos nossos conectores internos, querido, justamente pela influência daquilo que está acontecendo à nossa volta. E nós nos deixamos, a gente se deixa levar por aquele momento, por aquele barulho, por aquelas pessoas, por aquele pensamento da cultura da época, e a gente acaba estragando e muito as nossas vidas. E também ele se conecta através da estratégia da rebeldia humana. Como é terrível essa questão da rebeldia. Sempre que alguém olha para algo na palavra de Deus, para algo que vem de Deus e se coloca contra essa autoridade bíblica, você está manifestando a rebeldia que fez com que o homem caísse ali no jardim do Éden. Esta rebeldia, o diabo se aproveita inteiramente para impor tudo que não presta, todos os seus mecanismos para dentro das nossas vidas. No decorrer dessas ministrações, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas estratégias e você vai conseguir identificar quando elas startam dentro da sua vida para conectar algum mecanismo com a sua história. E uma vez conhecendo isso, você vai ter em mãos a oportunidade de dizer não para tudo isso, para todas as estratégias, e quebrar isso em nome de Jesus, repreender, renunciar e ter a qualidade de vida que você precisa no seu interior para você viver a vida em abundância que Deus tem para cada um de nós. Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família.